Olá, meu nome é Roberta, Eu sou a Larissa. nós somos nutricionistas da CEMED, da Divisão de Nutrição, e vamos apresentar hoje uma videoaula do curso Cuidar, Educar e Brincar na Creche, com o tema Nutrição Infantil. Alimentação saudável na creche, a gente vai, nessa primeira etapa, enfatizar bem o conceito de alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Muito se fala sobre alimentação, sobre nutrição, e existem muitos mitos, na verdade, em torno desse tema, e uma ideia reducionista do que é uma alimentação saudável e do que não é uma alimentação saudável, colocando alimentos como bons, ruins, uma alimentação saudável como uma alimentação sem sabor, uma alimentação não saudável, aquela rica em açúcares e doces e por isso muito saborosa. Enfim, uma série de questões em torno da alimentação, mas aqui a gente vai tentar passar para vocês um conceito real de alimentação saudável, explicando melhor, né, alguns conceitos sobre os alimentos, né, como classificar os alimentos através das referências mais atuais, como alimentos in natura, processados, ultraprocessados. Vamos trabalhar um pouco melhor essas definições. Antes de iniciarmos, antes de falarmos sobre a definição de alimentação saudável, nós achamos importante delimitar, definir o que é o processamento dos alimentos, né? Porque hoje em dia muito se fala sobre alimentos in natura, alimentos processados, ultraprocessados, mas muita gente ainda não sabe a definição desses conceitos. Alimentos in natura nada mais são do que alimentos que acabaram de sair da natureza, né, não sofreram nenhum processamento industrial. E alimentos minimamente processados são alimentos que, após deixarem a natureza, né, são alimentos in natura, que sofreram algum processamento técnico, no caso, mecânico, né? Seja por lavagem, higienização, secagem, né, ou corte, descasque. Alguns exemplos desses alimentos in natura ou minimamente processados são frutas, legumes, verduras, arroz, feijões, carnes, ovos, dentre tantos outros. Os alimentos processados, por sua vez, eles são alimentos fabricados com adição de sal ou açúcar, ou mesmo outra substância de uso culinário, e essas substâncias são agregadas aos alimentos in natura, para torná-los mais duráveis, mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos in natura, e são reconhecidos como versões desses alimentos originais. Alguns exemplos: frutas em calda ou caramelizada, extrato ou concentrado de tomate com sal e açúcar, palmito em salmoura ou em solução de sal e vinagre, sardinha e atum enlatado, entre outros. Um bom exemplo assim para a gente ver é o milho também, o milho enlatado. A gente consegue perceber que ali, antes desse milho enlatado, antes desse processamento de torná-lo mais durável, ali tinha um milho in natura. Então, é mais ou menos essa identificação, né, do que é um alimento processado. Já os alimentos ultraprocessados são formulações feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Não são os alimentos in natura em si, são compostos alimentícios, óleos, gorduras, açúcares com amido e proteínas ou derivados constituintes, né, gorduras hidrogenadas, que muito se ouve falar hoje em dia, ou substâncias sintéticas, né, feitas em laboratório, que contêm vários aditivos químicos. Alguns exemplos desses alimentos ultraprocessados são biscoitos, sorvetes, macarrão em temperos instantâneos, refrigerantes, né, salgadinhos de pacote, salsicha e vários outros embutidos. Preocupante a gente pensar assim, que no nosso dia a dia acaba que a gente tem muito acesso aos produtos ultraprocessados, principalmente quando a gente vai no mercado e vê lá até mesmo um biscoito que não é recheado, mas ele, se você for ver a embalagem, ele é um composto alimentício, né? Ali
a base do biscoito mesmo, que seria o trigo, a manteiga, que a gente usaria num processo caseiro, já não existe mais. Se a gente for ler os ingredientes, tem uma série de aditivos e substâncias. Então, a maioria dos alimentos que a gente tem acesso hoje em dia no supermercado, por exemplo, são os alimentos ultraprocessados. E em menor quantidade os processados e minimamente processados. E os alimentos in natura, a gente tem mais oferta nas feiras livres, nos hortifrutis. Então, é importante a gente conhecer essa classificação para os conceitos que a gente vai trazer a partir de agora. Acho que além dessa questão também que você comentou sobre supermercado ter grande quantidade e variedade de alimentos ultraprocessados, é importante a gente parar para observar também que muitas das vezes esses alimentos têm um valor aquisitivo menor, mais Sim, barato do que outros alimentos que são mais saudáveis, no caso, né, in natura, minimamente processados ou até processados. Esses ultraprocessados, muitas das vezes têm um valor aquisitivo menor, são bem mais baratos e por isso grande parte da população consome. é Um dos verdade. motivos, né. É um apelo da comercialização desses alimentos, né, tanto da mídia sobre esses alimentos, como do custo também, com certeza. O que é Vamos voltar para o conceito de alimentação saudável, né. Ah, o PNAN, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, define a alimentação saudável como a prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e socioculturais do indivíduo, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Ou seja, a alimentação tem que estar de acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida, que nesse caso nós estamos falando da infância, né? O nosso tema em questão é sobre nutrição infantil e alimentação saudável nas creches. Então, a alimentação tem que estar de acordo com a faixa etária da criança, né? Com o desenvolvimento dela. E com as necessidades alimentares especiais. Muitos de vocês já viram, ou se não, vão ver, que nas creches, nas escolas de modo geral, algumas crianças recebem uma alimentação especial, o que a gente chama de dietas especiais, né. Elas têm necessidades fisiológicas específicas, seja algum problema, de saúde com relação à alergia ou intolerância alimentar, alguma coisa do tipo, ou o transtorno do espectro autista com seletividade alimentar, e muitas das vezes ela precisa de uma alimentação diferenciada. A alimentação saudável tem que abranger também essa questão. Então, tem que ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia. Então, os nossos cardápios da alimentação escolar como um todo tem que abranger a cultura local e os hábitos locais da população, né. Nós estamos habituados aqui no Sudeste, no Brasil também, no Brasil como um todo, mas no Sudeste nós comemos, assim, arroz e feijão todos os dias, no almoço, né, são variedades de alimentos que tem que compor o cardápio, que é uma cultura local nossa. Além disso, essa alimentação saudável, de acordo com a definição do PNAN, ela deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro. Como exemplo, assim, desse ponto, para o nosso tema aqui, a gente tem a questão da oferta da alimentação escolar através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa, ele permite esse acesso, ele viabiliza essa alimentação acessível do ponto de vista físico e financeiro, já que o PNAE preconiza a oferta da alimentação para todos os alunos. E é importante destacar também que o PNAE é a mais antiga política de alimentação e nutrição do Brasil. Além disso, a alimentação saudável ela é harmônica em quantidade e qualidade. Mais uma vez, exemplificando com os nossos cardápios, eles são elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos, de acordo com as necessidades nutricionais e também com avaliação de qualidade. Essa avaliação de qualidade acontece da seguinte forma: o cardápio é elaborado e nós, nutricionistas, aplicamos um questionário em cima desse cardápio. Esse questionário ele é elaborado pelo FNDE, preconizado, e se chama Índice de Qualidade QCOSAN. O que essa avaliação de qualidade olha, né? Ela olha principalmente 4 aspectos. A presença de 6 grupos alimentares nesse cardápio. Então, o cardápio ele tem que conter, obrigatoriamente, para ser considerado de qualidade, conter cereais e tubérculos. O que são cereais e tubérculos? Todos os alimentos à base de trigo, macarrão, arroz,
os próprios, Aipim, né? aipim, como tubérculo aipim, Batata batata doce. doce, batata inglesa. Os feijões é um outro grupo que tem que estar presente. Os legumes e verduras, as frutas in natura, leite, derivados, carnes e ovos. Além disso, a gente, na qualidade, tem que estar presente alimentos regionais e da sociobiodiversidade, como exemplo de alimentos regionais aqui do Sudeste. A gente tem o inhame, a vagem, a Laranja, laranja, quiabo. quiabo, dentre outros. E da sociobiodiversidade, no cardápio a gente insere a polpa de goiaba e a polpa de maracujá. Além disso, precisa ter uma diversidade semanal de refeições ofertadas. Então, essas refeições precisam ser diversificadas e variadas, com a presença de alimentos, fontes de vitamina A, fontes de ferro, fontes de cálcio. E também, essa qualidade é avaliada pela ausência de alimentos classificados como proibidos e alimentos ou preparações doces e alimentos restritos também. Mais à frente a gente vai detalhar um pouco melhor sobre isso quando a gente trouxer a resolução que regulamenta a execução do PNAE. Ainda no conceito da alimentação saudável, ela deve ser baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Então, a alimentação saudável ela tem que ser segura do ponto de vista físico-químico, microbiológico, né, higiênico-sanitário como um todo. E nós averiguamos isso quando nós visitamos as escolas, fazemos visitas de fiscalização, essa questão da qualidade higiênico-sanitária, né, da preparação da merenda para garantir uma alimentação de qualidade às crianças. E sem contar que as cozinhas também seguem toda uma legislação sanitária. Então, diante de todos esses aspectos e exemplificações que a gente trouxe, que está dentro do conceito de alimentação saudável, a gente pode perceber que a alimentação saudável, ela possui em torno de si várias dimensões que caracterizam ela como saudável. Então, não é só comer determinado alimento. Essa parte é muito da dimensão biológica. E é a dimensão que é mais conhecida. Mas a gente tem a dimensão biológica, a dimensão psicossocial e cultural, a dimensão ambiental, econômica e também o direito humano à alimentação. Então, entendemos a alimentação saudável de maneira ampliada, que busca articular o conjunto das dimensões da alimentação. E um olhar para além da dimensão biológica é necessário para guiar nossas escolhas alimentares de uma forma geral. E mais ainda, especialmente, acerca da alimentação na escola. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação como um direito fundamental, de acordo com a Constituição Federal de 1998 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal de 1998 incluiu como um dos direitos e garantias fundamentais o direito social à alimentação, o que foi de extrema importância para essas políticas públicas com relação à alimentação, não só nas escolas, mas como um todo. E o Estatuto da Criança e do Adolescente traz como uma das disposições preliminares que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, garantindo o direito à alimentação como um direito social. Diante disso, né, a alimentação ela precisa, como a gente exemplificou aqui, ela está na Constituição Federal como um direito, está no Estatuto da Criança e do Adolescente também, mas existem outras políticas que complementam esse direito, porque a população ela tem o direito à alimentação, mas essa alimentação ela precisa ser em quantidade adequada, de qualidade e de forma que não comprometa outras necessidades também dos indivíduos, além de ter que respeitar a diversidade cultural, ser ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, esse é o conceito de segurança alimentar e nutricional, que vem
complementar essa noção de direito à alimentação. Então, não é qualquer alimentação que a população tem direito, que os alunos têm direito, é uma alimentação de qualidade. E aí é nosso papel como profissional, é nosso papel como servidor, é nosso papel enquanto comunidade estar observando essa execução desse direito à alimentação adequada e saudável. Essa alimentação também é importante enfatizar que ela precisa promover saúde. Então, a alimentação e saúde, elas estão diretamente relacionadas. Uma alimentação saudável de qualidade, ela promove saúde. O papel da escola na alimentação e saúde. A escola nada mais é do que um ambiente promotor da saúde, também por meio da alimentação, né? Além da oferta de alimentação adequada, saudável, né, em variedade, quantidade adequada às necessidades do educando, ele também é um ambiente promotor de educação alimentar e nutricional, que vai garantir uma maior qualidade dessa alimentação também, mas uma melhor identificação dos alimentos saudáveis ou não saudáveis, né? Uma melhor educação alimentar da criança mesmo, para ela poder identificar os alimentos que ela deveria consumir, o que ela deveria, assim, restringir um pouco, evitar em maior quantidade, para garantir essa alimentação saudável. Além disso, desse papel de oferta de alimentos saudáveis e educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, a estratégia global de alimentação saudável e atividade física e saúde, ela traz a importância, né, no tópico 46, da educação, comunicação e conscientização do público. Essa conscientização através de atividades, através de conhecimento básico, desde a escola primária. Então, desde os anos iniciais, lá, as crianças menores, elas precisam ter contato com esse tema de alimentação saudável, alimentação e saúde. E isso é muito importante porque vai promover uma alimentação mais saudável no futuro e fazer com que essas crianças cresçam resistindo, né, às modismos alimentares e que eles não sejam facilmente atingidos por informações enganosas sobre essas questões alimentares. Nesse ponto é muito importante lembrar que existe, né, um apelo muito grande da publicidade de alimentos não saudáveis para as crianças. Então, aquele suco com um desenho. Então, a escola é um ambiente que precisa estar desde cedo trabalhando com essas crianças, tanto na educação alimentar e nutricional, quanto na oferta de alimentos saudáveis, para que essas crianças não sejam alvo dessas mensagens enganosas. Além disso, no ponto 49, traz a importância da escola na vida das crianças, né? A escola, ela influi na vida da maior parte das crianças. As crianças, elas passam muito tempo na escola, uma boa parte do tempo. Então, ali é um ambiente propício para se promover uma alimentação saudável. De acordo com as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental, nível médio das redes públicas e privadas, para alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar, devem-se implementar as ações de restringir a oferta de venda de alimentos e a venda de alimentos com alto teor de gorduras totais, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, que são compostos alimentares, né, que devem ser restritos porque não vão agregar a saúde das crianças. Além de desenvolver ações de alimentos e refeições saudáveis nas escolas, né, servindo para as crianças uma alimentação saudável do ponto de vista nutricional, que atenda às necessidades fisiológicas dela, e aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, que, como vocês podem ver, são grupos alimentares que compõem no cardápio diário da merenda escolar. Agora, trazendo a resolução número 6, de 8 de maio de 2020, é uma resolução muito importante porque dispõe sobre a execução do PNAE mesmo, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, traz as diretrizes, tudo aquilo que a gente precisa seguir
com os cardápios, principalmente da alimentação escolar, e com toda a execução do programa, não só a oferta, como a educação nutricional, todos os aspectos envolvidos. O PNAE, ele tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento e crescimento, aprendizagem e rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos. Isso por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. É importante ressaltar que desde os anos iniciais em que a criança ela tem à sua disposição aquela alimentação saudável, e ela vai construindo esse hábito alimentar. Um exemplo assim que a gente pode trazer, nos últimos anos, né, com a vivência da pandemia, muitos alunos, acabou acontecendo uma regressão assim nos hábitos alimentares saudáveis. Os alunos que estavam acostumados, habituados a ter aquela refeição na escola, passaram a não ter. E isso, no retorno às aulas, a gente tem observado uma baixa aceitação em determinados alimentos. E aí é uma construção, eles precisam ser expostos, né, ter acesso, voltaram agora a ter acesso a esses alimentos mais saudáveis, e é um trabalho em que essa construção de hábitos ela não ocorre da noite para o dia. Então, é importante toda a comunidade escolar estar envolvida no estímulo para que esses alunos eles consumam essa alimentação ofertada ali durante o período que ele está na escola, essa alimentação que é mais saudável e que ele vai ajudar nessa construção de hábitos. Então, aquele aluno que no início não aceita tão bem, passa a aceitar, e aí vai se construindo hábitos alimentares melhores, né? Eu acho que abrange essa questão que nós falamos no início, que com a pandemia e essa crise financeira, os alimentos ultraprocessados se tornaram muito mais acessíveis, né, do ponto de vista financeiro. Então, realmente, alguns alunos, se não a maioria deles, têm criado muita resistência a algumas preparações culinárias feitas na escola e servida a eles durante a merenda. E eu acho que é importante a gente não só frisar nesse ponto, mas incentivar também os profissionais que estão ali com as crianças, os educadores, né, os professores e quem acompanha as crianças sobre essa questão de alimentação saudável, incentivar a eles a se alimentar melhor, dizer que aquele alimento é saudável, que vai fazer bem para ele, de uma forma positiva, para que ele tenha interesse e volte a consumir esses alimentos que ele deixou de consumir nesse período de pandemia. Ainda na resolução 6 de maio de 2020, são diretrizes da alimentação escolar. O emprego da alimentação adequada e saudável, como nós já frisamos, compreendendo o uso de alimentos variados, né, seguros do ponto de vista físico-químicos, microbiológicos, né, higiênico-sanitários como um todo, respeitando a cultura alimentar, as tradições alimentares daquela localidade, né? Os hábitos alimentares também têm que ser saudáveis, como a Roberta falou anteriormente, contribuindo para o crescimento dessa criança de forma saudável, para a melhora do desempenho escolar como um todo. E essa alimentação escolar também visa garantir a segurança alimentar e nutricional da população, né? Permitindo que as crianças acessem essa alimentação de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas de idade, né? A merenda é preparada de diferentes formas, de acordo com o segmento, né? O per capita também é diferente conforme o segmento, contribuindo para as condições de saúde das crianças de forma geral. É só esclarecendo esse termo per capita que diz respeito à quantidade ali que vai ser ofertada. Então, todo alimento que é oferecido ao aluno, ele tem uma quantidade determinada que varia de acordo com a faixa etária. Então, esse termo per capita é o quanto que vai ser oferecido ali, digamos assim, o peso daquele pão que vai ser ofertado, daquele prato, daquele copo de suco. Existe uma quantidade determinada ali para que o aluno receba. O artigo 17 da resolução número 6, ele traz algumas informações a mais, né, sobre os cardápios, e os cardápios eles devem ser elaborados pelo RT do PNAE, pelo nutricionista, e ter como base
a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, quando a gente viu lá no início, trouxe no início a definição, né, desses alimentos, são aqueles alimentos que não sofreram muita modificação. Então, já que o PNAE, ele busca uma alimentação adequada e saudável, então ele precisa que esses cardápios eles tenham, na sua maior parte, esses alimentos, eles precisam estar presentes ali. Então, lá na qualidade, quando a gente preza pela presença de frutas, legumes e verduras, como a gente foi falando ao longo da apresentação, maior oferta de frutas, legumes e verduras. É para que a base dessa alimentação seja realmente alimentos in natura ou minimamente processados, respeitando as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares da localidade, pautando-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região. E também na promoção da alimentação adequada e saudável. Os cardápios eles devem ser adaptados para atender às necessidades dos estudantes diagnosticados com necessidades alimentares especiais. Como a gente já relatou também desde o início, precisa ser olhado, né, para essas necessidades específicas. E quais são essas necessidades? O que aparece, que é mais comum, né? Doença celíaca, doença celíaca é quando existe uma alergia ao trigo, né? Os derivados do trigo. Na verdade, a doença celíaca não é tão comum assim, mas hoje em dia existem intolerância, alergia. Sim. Algumas sensibilidades glúten, né? Ao glúten não celíaca, né? Isso, alguma sensibilidade não celíaca ao glúten. Outro exemplo, né, dessas necessidades especiais são alunos com diabetes, com hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares diversas, entre outros. E é importante assim, a gente salientar que a gente atende à necessidade, né, especial desses alunos e muitas vezes de doenças que não eram tão comuns na infância, né? Então, cada vez mais a gente recebe mais alunos com necessidades de saúde, assim, de doenças que eram crônicas, mais comuns em adultos, alguns anos atrás. Hoje em dia, essas crianças estão apresentando esses problemas de saúde. Isso acaba alertando a gente para cada vez mais olhar para o PNAE, para a oferta de uma alimentação saudável e prezar por ela para que o futuro dessas crianças seja melhor, né? Para que a gente tenha no futuro populações mais saudáveis, né? Então, através da execução desse programa. O artigo 18 diz que os cardápios devem ser planejados para atender, em média, necessidades nutricionais de cada criança, de acordo com a faixa etária, né, de acordo com cada fase do curso da vida, como a Roberta disse anteriormente, explicou essa definição do per capita. De acordo com o segmento, essa alimentação tem esse per capita delimitado de acordo com a faixa etária, né, da criança, para atender as necessidades fisiológicas específicas dessa faixa etária. Esses cardápios elaborados do PNAE, eles devem obrigatoriamente limitar a oferta de biscoito, bolacha, pão e bolo a, no máximo, 3 vezes na semana, quando ofertada 2 refeições em período parcial, que é no caso do município, né, as creches, que em período parcial, manhã ou tarde, oferta 2 refeições no dia. Então, como nós temos que ofertar no máximo biscoito, bolacha, pão ou bolo 3 vezes na semana, os outros 2 dias da semana restantes, nós temos que lançar mão de outras preparações culinárias que garantam a qualidade do cardápio como um todo, né, que abranjam os gêneros alimentícios importantes para a composição do cardápio e que atendam às necessidades nutricionais da criança. Então, assim, nós lançamos mão de aipim cozido, batata doce cozida, mingau de aveia, ovos mexidos com queijo Minas, né, nos outros dias que não são servidos de biscoito, bolo, bolacha ou pão. E nós recebemos, né, como a Roberta disse anteriormente, nós temos tido agora, depois desse retorno da pandemia, uma grande limitação com relação ao cardápio. As crianças estão tendo algumas rejeições, né, e nós temos que lançar mão desses itens, dessas preparações culinárias, para garantir a qualidade do cardápio. Então, por isso que é importante a gente trabalhar de modo a educar essas crianças da importância desses alimentos, né? Incentivar o consumo, porque são alimentos saudáveis e são alimentos adequados que vão conseguir atingir as necessidades nutricionais delas. Além disso,
É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias destinadas a crianças de até 3 anos. Então, nas creches com crianças de até 3 anos, é proibida a adição de açúcar, mel e adoçante, tá? Então, vocês podem ver que o mingau geralmente é adoçado com banana prata, né? Nós não podemos acrescentar açúcar nessas preparações para crianças de até 3 anos. E aí, para menor de 3 anos, é vetado, né, é proibido a presença do açúcar nos cardápios. E para os maiores de 3 anos, pode-se ofertar. No entanto, a gente precisa limitar no máximo 7% de açúcar simples adicionado. Então, não vai ter grandes preparações doces ali no cardápio. Mas pode-se ter o açúcar nos sucos, nos leites batidos com polpa de fruta, no próprio mingau. Então, para as crianças maiores de 3 anos, já é permitido a presença do açúcar. Os cardápios, eles, com as informações nutricionais, eles precisam estar expostos, né, disponíveis em locais visíveis, na Secretaria de Educação, nas unidades escolares e também no site eletrônico, né, no site da prefeitura. E para que essa proibição de alimentos ultraprocessados, essa limitação, limitar a oferta de alimentos ultraprocessados seja seguida, a resolução também proíbe a utilização de recurso do PNAE, né, para aquisição de alguns alimentos ultraprocessados e bebidas, né, ultraprocessadas, como refrigerantes, refrescos, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná, chás prontos para consumo, outras bebidas similares, né, que contêm muito açúcar, cereais com aditivo ou adoçado, balas similares, confeito, bombom, chocolate em barra, biscoito ou bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, barra de cereal com aditivo ou adoçado, gelados comestíveis como sorvetes, desses industrializados, gelatina, temperos como glutamato monossódico, sais sódicos, maionese e alimentos em pó para reconstituição de valor nutricional baixo. Então, essa série de alimentos ultraprocessados, elas não podem ser adquiridas com o recurso do PNAE. E aí, um alerta assim, que a gente traz para toda a comunidade escolar é que a alimentação escolar, ela não é só aquela alimentação que é oferecida no refeitório. Todo alimento que entra na escola, a gente precisa ter cuidado, já que o ambiente escolar é um ambiente educativo, então festas diversas que possam acontecer, precisa haver uma preocupação de quais alimentos Sim. estão ali presentes, né? Desde na alimentação dos alunos, quanto de pais, responsáveis, dos funcionários. Então, nosso trabalho é assim, para conscientizar toda a comunidade escolar acerca da alimentação saudável. Bom seria se todos seguissem as normas do PNAE. Na verdade, a gente precisa, né, que dentro do ambiente escolar, todas essas restrições elas sejam seguidas, né, independente se aquele alimento é oferecido no refeitório ou em outras ocasiões ali dentro da escola. Todas essas informações, né, todo esse cuidado em torno da alimentação denota a importância que é a alimentação na infância, né? Sim. E sobre a alimentação na infância, é importante a gente frisar com relação aos primeiros 1000 dias de vida da criança, que esse tempo começa a ser contado após a concepção do feto, né? Desde a gestação, é essencial acompanhar a alimentação tanto da mãe, né, que está gestando essa criança, como após o nascimento, né, o período de amamentação, a alimentação complementar inserida após os 6 meses, até completar os 1000 dias de vida, porque essa alimentação saudável, adequada, vai influenciar na saúde, na vida dessa criança, não só no período da infância, mas ao longo de toda a vida. Sim, é uma janela de oportunidade ali para melhorar a saúde dessas crianças que serão futuros adultos, né? Então, alguns autores, eles destacam a importância da alimentação, ou seja, da nutrição no desenvolvimento infantil.
e reforça, né, que esse conceito é aceito pela maioria dos pesquisadores e organizações que atuam em prol da criança. Então, é como se fossem 1000 dias, assim, que precisa ser olhado com cuidado, né? Então, desde a concepção, como a Larissa falou, até os 5 anos, a gente tem que ter um olhar cuidadoso sobre a nutrição dessas crianças. E aí, esse conceito dos 1000 dias, ele diz respeito não só à alimentação, mas também à estimulação. Há evidências que crianças pequenas elas não podem atingir sozinhas o seu pleno potencial. Depende de uma boa saúde e nutrição. Crianças que têm acesso, né, a uma alimentação adequada, às vezes não conseguem comer e crescer adequadamente por falta de estimulação enquanto pequenas. Então, a gente precisa ter um olhar sobre a nutrição, a alimentação e também aos cuidados, à estimulação com essa criança, né? Essa estimulação desempenha um papel essencial na formação do cérebro e com relação aos atrasos de desenvolvimento antes dos 6 anos, que são bem difíceis de compensar depois desse tempo. Estudo na área das neurociências mostram que as sinapses se desenvolvem rapidamente nos primeiros anos de vida e formam a base do funcionamento cognitivo e emocional para o resto da vida. Então, como nós falamos anteriormente, essa estimulação, de modo geral, mas também com relação à alimentação, nesses primeiros 1000 dias, são essenciais para a promoção da saúde da criança como um todo para o resto da vida, e não só durante o período da infância. Então, quais são esses cuidados, né, com a alimentação nesses 1000 dias? Então, começa lá em útero, em que tem que ter um olhar para uma nutrição materna adequada. Mais à frente a gente vai trazer algumas orientações do que seria, né, assim, em termos práticos, essa nutrição adequada para a população geral e também para menor de 2 anos. Do nascimento aos 6 meses, é o aleitamento materno exclusivo, que vai garantir, né, essa nutrição adequada. Dos 7 meses, na verdade, depois, né, de 6 meses e 1 dia, a gente já começa a alimentação complementar, né? E aí, dos 7 meses até os 2 anos, a recomendação é de nutrição adequada para promover crescimento saudável. E de 3 a 5 anos, a recomendação é investimento contínuo em nutrição adequada. Então, nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde, que recomenda 10 passos para uma alimentação saudável e adequada para a população de um modo geral, né, a partir dos 2 anos de vida. O primeiro passo desse guia é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Então, como nós falamos, os alimentos in natura são aqueles extraídos diretamente da natureza, que não sofrem processamento químico, né? E os minimamente processados são aqueles que sofrem processamento mínimo, né? Digamos assim. Eles têm que ser a base da alimentação. O segundo passo, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, utilizar esses compostos alimentícios, né, ao temperar os alimentos, ao cozinhar de modo geral, em pequenas quantidades. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que, como nós falamos, eles são basicamente compostos sintéticos químicos, né, feitos em laboratório, com vários aditivos alimentares não saudáveis. Aí é a diferença, né, entre limitar o consumo de processado E e evitar. evitar ultraprocessado. Ultraprocessado é assim, É se você verdade. puder, não coma. O processado vai ali, pode fazer parte com baixa frequência, como é a orientação do cardápio, né? O Sim. pão, bolacha, Limitar isso, biscoito, não excluir. vai estar alguns dias. Mas o Sim. ultraprocessado, a resolução já proíbe, porque Sim. inclusive para a população geral, Sim. o ideal é que a gente realmente não consuma refrigerantes, aqueles produtos alimentícios todos. O quinto passo é comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Então, assim, é aconselhável, né, comer à mesa, longe de mídias sociais, como, por exemplo, celular, televisão, tablet. É importante você prestar atenção no que você está comendo, porque assim você foca melhor na sua mastigação, você garante maior saciedade do que você está
está ingerindo, se alimentando, né? O sexto passo: fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, assim, além de fazer de alimentos in natura a base da alimentação, é importante você garantir as suas compras em locais que ofertem esses alimentos, né? O sétimo: desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então, assim, tentar cozinhar mais em casa, né? Fazer comida caseira, que é mais saudável, com menos aditivos. O oitavo passo: planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, assim, planejar as compras, né, que você vai fazer, um tempo para você poder comprar com calma e com atenção, para saber escolher bem os alimentos, ler o rótulo dos alimentos, né? Planejar o tempo que você vai ter para preparar essa alimentação, para preparar com calma, de forma adequada. O nono passo: dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Então, assim, quando eu não posso comer alimentar em casa, vou comer fora de casa, prefira restaurantes que fazem comida caseira, né? Comida mais saudável, e evitar fast foods. 10º passo: ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Acho que a gente tem que prestar muita atenção com relação às informações que são veiculadas nas mídias, né? Então, existem muitas informações falsas ou informações não totalmente falsas, mas retorcidas, então a gente tem que ser mais atento quanto às informações que nós lemos. Até dos rótulos dos alimentos, Sim. né? Às vezes a gente vê lá um biscoito rico em fibras. Sim. Aí você fala, nossa, fibras deve ser legal. É saudável e e aparece compra esse aquela biscoito. embalagem verde, como se fosse in natura, como se fosse um alimento à base, né? Sim, sim. De um alimento in natura, mas ali tá um pacote, você já desconfia. Mas existe esse apelo, né, da mídia, da propaganda, da própria embalagem ali que quer vender aquele alimento, e aí precisa seguir esse 10º passo, né? Ser crítico. Olha ali e não confia de cara, porque aquela embalagem ali, aquela propaganda tá muitas vezes essa questão para te enganar. do biscoito, que muitas vezes as indústrias colocam enriquecido com vitaminas e minerais. Isso, bem lembrado. E muitas das vezes pode até ser enriquecido com algumas vitaminas e minerais, mas digamos que não compensa na balança se você botar para comparar, né? Com relação aos aditivos químicos que são acrescidos ali também. Vitaminas e minerais, esquece. Essas coisas empacotadas rico em vitaminas e minerais, que aquilo ali é para te enganar para comprar. Ou, se você vê uma criança, né, tomando aquilo ali rico em vitaminas e minerais, não é legal, assim. Vitaminas e minerais vai estar presente em abundância nos alimentos in natura e minimamente processados. E aí, mais especificamente, as recomendações, né, para crianças menores de 2 anos, existe um guia específico para essa população que traz 2 passos a mais, né? São 12 passos para uma alimentação saudável nessa faixa etária. O primeiro passo, ele já diz respeito, né, lá àquela questão do nascimento. Desde o nascimento até os 2 anos, então, é preconizado o aleitamento materno. E sendo que até o 6º mês, somente leite materno. Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e, se possível, até 2 anos ou mais. O segundo passo: oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses. Então, após os 6 meses, para complementar, né, o leite materno, começa ali a inserção dos alimentos in natura ou minimamente processado. Oferecer água própria para o consumo à criança, em vez de suco, refrigerante ou outras bebidas açucaradas. Sempre preferir de bebida para essa faixa etária, água. E se for fruta, que não seja na forma de suco, que seja in natura mesmo. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Então, a partir do 6º mês, a criança já pode consumir aquela refeição na consistência adequada para ela começar a aprender a mastigar. Lembrando que não é a comida batida, não é aquela papinha em que não tem um alimento específico, né? O ideal é que esse prato, apesar de ser amassado, precisa estar ali cada alimento
para a criança poder provar. Então, o guia traz essa orientação de oferecer a comida amassada e evoluir a consistência dessa alimentação para pedaços um pouco menores, conforme a evolução daquela criança. Não oferecer açúcar, nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. Então, o guia alimentar ele traz essa recomendação até os 2 anos, e aí vale lembrar que a resolução na alimentação escolar estende um pouco mais até os 3 anos de idade, não oferecer o açúcar. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. 7º passo, cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Essa recomendação é importante porque, às vezes, pode se tornar uma tarefa muito árdua, né? Ali, cozinhar separado para a família, para a criança, às vezes a dinâmica familiar não permite. Então, se a família tem uma alimentação saudável, deve-se cozinhar ali as mesmas preparações para a família e para a criança, sempre com mínimo de sal, temperos naturais. Então, é uma recomendação que visa facilitar essa oferta. É até importante, que acaba influenciando muitas das vezes também, a alimentação da família como um todo. Porque, às vezes, a família previamente não se alimentava de forma adequada. Mas aí, como a criança em casa, os pais se preocupam com a alimentação dessa criança, preparam alimentos mais saudáveis para ela e acabam consumindo também esses alimentos mais saudáveis. Sim, é verdade. Acaba sendo um estímulo para que toda a família tenha uma alimentação mais saudável, além do exemplo da família, né? Porque essa criança ela vai crescendo e ela vai começar a observar o que os pais comem. Então, desde a introdução alimentar nos 6 meses, é muito importante que seja a comida da família, a comida saudável para todos. Zelar para que na hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto à família. A hora da alimentação seja esse momento de convivência, esse momento tranquilo. A gente vai falar um pouco disso mais sobre o momento da alimentação em si. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Conhecer aquela criança, né? Quando que ela mostra que está mais satisfeita, você respeitar isso, não? Tá magrinho, vamos forçar mais comida. Ou o contrário, respeitar a fome e saciedade dessa criança. Cuidar da higiene de todas as etapas da alimentação da criança e da família. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa. E aí a escola pública, né, já tem esse, com a execução do PNAE, já é um ambiente em que a criança vai ter essa oferta de alimentação saudável. E proteger a criança também da publicidade de alimentos. Sim. Os cuidados no momento da alimentação. A alimentação deve ser um momento de experiências positivas, né? E aprendizado com afeto. Um ambiente acolhedor, tranquilo, de confiança e boa relação da criança com o adulto, né? Que alimenta e influencia de forma positiva a aceitação dos alimentos. Então, assim, a relação da criança com a comida é construída conforme o tempo, né? Não é de imediato. É com base nessa experiência que ela vai ter prévia da introdução alimentar, de quem vai alimentá-la, como essa pessoa vai alimentá-la. Então, assim, essa relação tanto da criança com a comida, mas também com a criança com a pessoa que está alimentando, é de extrema importância para criar uma relação positiva dela com a comida em si, para que ela não crie nenhum tipo de trauma com relação à alimentação e se alimente de forma adequada. Então, incentivar o bebê a comer, apreciar os alimentos, conversar com ele, sorrir durante a oferta dos alimentos, geralmente tem bom resultado. E, por outro lado, dar alimentos em resposta a qualquer choro, pressionar ou acelerar o bebê, forçá-lo a comer, chantageá-lo ou puni-lo, são práticas que contribuem para uma relação negativa com a comida, provocando momentos estressantes e frustrações, tanto para o bebê quanto para quem cuida, né, para quem o alimenta. Da mesma forma, não se aconselha oferecer recompensa pelo consumo de alimentos que o bebê rejeita ou escondê-lo embaixo de outros alimentos. A ideia é você ofertar diversas vezes uma variedade de alimentos para que aquele bebê ele aprenda realmente a se alimentar, né? Ele conheça os alimentos, a textura.
o sabor seja apresentado mais de uma vez Sem forçar, né? aquele alimento, e vá construindo o seu próprio paladar. Uma relação saudável com a comida. De forma mais tranquila possível. E aí, isso para o ambiente familiar e também na escola, Sim. como os profissionais estão envolvidos também, não só com a educação dos alunos, mas também com a oferta da alimentação, é importante atentar para essas orientações sobre o momento da oferta dos alimentos. Então, nós vamos deixar aqui para vocês algumas sugestões de vídeos que nós achamos bem instrutivos, né, que vão complementar de uma forma bem bacana esse curso, né, essa aula, que são, o primeiro é o vídeo de apresentação do PNAE, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O segundo é o vídeo Impacto do PNAE na alimentação e estado nutricional dos alunos. E o terceiro vídeo é a série Comida de Criança, Formação do Comportamento Alimentar, que nós achamos bem instrutivos e vão contribuir bastante com o aprendizado de vocês sobre esse tema. Deixamos também as referências bibliográficas que usamos nessa apresentação. E é isso. Agradecemos a atenção. Obrigada. Deixamos aqui alguns contatos, 2 contatos, né, caso vocês tenham algumas dúvidas ou queiram dar alguma sugestão, queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade. O nosso e-mail da Divisão de Nutrição e o nosso telefone agora, estamos com o WhatsApp novo da divisão, então fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada. Obrigada.